Olá, hoje, 8 de março, Dia Especial das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Aliás, é um dia muito especial e nós estamos aqui no podcast Voz MT por Elas, para que a gente possa tratar esse assunto com muito carinho para você que está aí do outro lado assistindo a gente. Estou aqui junto com a nossa companheira aqui, Graziele, e também com a doutora Cláudia. Estamos começando, então, nesse dia especial, 8 de março, né, Dia Especial da Mulher. Doutora Cláudia, esse dia especial, 8 de março, Dia das Mulheres, por quê? Trouxe algum benefício? Está trazendo? É bom? Por que surgiu isso aí? Qual o benefício que as mulheres têm? Aliás, qual o benefício que a sociedade tem com esse dia 8 de março? Olá, é muito bom estarmos aqui hoje nessa data tão especial, né? Nossa, né? Eu já falo que o março não pode ser só o dia 8 para as mulheres, já é o mês de março, o mês das mulheres, já foi intitulado como mês das mulheres, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, Neto, Graziele, e vamos conversar aqui um pouquinho sobre a importância dessa data, né? No meu sentir, eu penso que é importante para nós comemorarmos todas as lutas, as batalhas, as vitórias, os avanços que a gente consegue em relação às mulheres, que são diversos problemas, né, que Reflexão existem, também, né? né? Exatamente, mas também, principalmente, eu acho que é um momento de nós fazermos reflexões, termos debates durante todo o mês de março para nós discutirmos sobre os direitos das mulheres, tanto na esfera política, no direito no trabalho, direito à saúde. Então, são assim, a violência contra as mulheres, né? Então, isso está na pauta o ano inteiro e nada melhor do que nesse mês também para a gente dar uma parada e realmente refletir, buscar soluções, despertar para novas políticas públicas, né, inclusive, e principalmente também conscientização, né? Não adianta também a gente ter só muitas leis, muitas regras, eu acho que tem que haver também uma mudança de cultura e conscientização. Continuo, passo para a É, Grazi, você quer que eu fale um é, pouquinho como surgiu essa Sim, data? seria legal, mas É, e a gente tem aqui uma pessoa que fala com propriedade, né? com Ela, os certeza. direitos das mulheres no trabalho, nós temos aqui uma professora, uma juíza, que vai contar para a gente aqui realmente como que anda hoje essa questão do direito da mulher no trabalho. Mas é bom, Cláudia, você continuar falando para a gente aí como que surgiu a ideia do 8 de março, Dia das Mulheres, porque depois nós vamos ter muita coisa para aprender aqui com a doutora Graziele Cabral. Então, o que aconteceu? Na época da guerra, nós tivemos, né, duas grandes guerras mundiais, os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que assumir os negócios dos homens, né? Não tinha os homens para cuidar do comércio daquela época e tudo mais. Então, a mulher ela já começou assim, a dar um passo a mais. Ela deixou de ser só do lar e teve que enfrentar essa nova realidade. Na Revolução Industrial, quando ela veio, as mulheres também começaram a trabalhar, né, nas fábricas, por exemplo, com jornadas extensas, muitas horas de trabalho, Trabalho locais, pesado, né? trabalho pesado, trabalho insalubre, o salário muito, muito inferior ao salário que era pago aos homens, havia o trabalho infantil. Então, as mulheres estavam, isso aconteceu. Então, nesse caso, substituir o homem com um trabalho forçado, pesado, né? Sim, então não haviam regras, né? E Aham. as regras eram as piores possíveis. As condições de trabalho da mulher nessa época da Revolução Industrial, elas eram péssimas. E aí, isso aconteceu justamente em Nova York. Começaram a ver as passeatas, as manifestações, né, as greves. E uma determinada fábrica em Nova York, que tinha muitas mulheres trabalhando, eles, inclusive, tinham uma prática, né, de fechar as portas da fábrica, trancar, para que as mulheres não saíssem para ir numa passeata que estava acontecendo, para elas iam para o trabalho, para elas não deixarem ir para a greve, para impedir que elas saíssem. E em uma determinada fábrica houve um incêndio e porque ela estava com as portas trancadas, então houve uma morte de mais de 100 mulheres nesse incêndio. Morreram alguns homens também, mas principalmente eram as mulheres, as Sim. trabalhadoras que estavam impedidas de
de sair para ir para a greve e, na verdade, elas morreram. Depois de passado um tempo com toda essa luta das mulheres, né, em que, inclusive, foi proibido o trabalho infantil, redução de jornada de trabalho, né, para 8 horas, né, a média era essa. Aí, passado um tempo, a Organização das Nações Unidas, ela estipulou como 8 de março sendo o Dia Internacional da Mulher. E é uma homenagem a essas mulheres que morreram lutando pelos direitos de todas nós. E principalmente os direitos trabalhistas, né? A gente estava até comentando aqui antes da gente começar que, na verdade, o Dia Internacional da Mulher, ele nasceu por uma reivindicação de direitos trabalhistas, né? Sim. Baseado ali, aquelas mulheres estavam reivindicando, principalmente, além de outras coisas, mas principalmente direitos mínimos trabalhistas, né? Exatamente. Então, essa data está intimamente ligada aí à nossa área, né? Que a gente gosta de falar muito, Doutora que é Grazi, o direito do trabalho. Como que está hoje, doutora Grazi? Os direitos foram conquistados das mulheres ou ainda falta, está muito aquém ainda? Olha, nós observamos uma grande evolução, né? De lá para cá, muita evolução. Nós temos uma legislação hoje bastante voltada para as mulheres, né? Para buscar o quê? Uma equidade. A gente tem que sempre lembrar e diferenciar o que é igualdade e equidade. Então, os direitos diferenciados ali para as mulheres, ele busca a equidade, ou seja, dar condições para que aquela pessoa ela possa trabalhar, ela possa agir, ela possa atuar em igualdade de condições com os demais. E não simplesmente tratar igual, porque daí eu vou manter a igualdade. Né? Eu acho muito interessante a imagem, né, que demonstra isso. Você pega pessoas de 4 tamanhos e a igualdade, você simplesmente dá um banco que aumenta 30 centímetros em cada uma. Você está tratando igual. Você está dando um banco igualzinho para eles, não vai adiantar. O menorzinho talvez não vá enxergar, o maior vai ficar muito mais alto, né? E já a equidade você adequa, né? Você dá condições para que aquela pessoa se esteja em condições de igualdade com os demais. Então, isso é muito importante. Nós observamos que hoje a mulher, ela tem já muitos direitos garantidos e está ganhando outros. Então, nós estamos observando várias legislações que têm vindo para aumentar esses direitos, né? Para, observando essa desigualdade, tentar trazer essa equidade. Como, por exemplo, a gente vai falar disso, a questão de igualdade salarial entre homens e mulheres, certo? A questão das violências que são sofridas no ambiente de trabalho, porque existe violência com homens e com mulheres, mas quando a gente vê da parte sexual, do assédio sexual, por exemplo, 80% das vítimas são mulheres, tá? Só que nós precisamos só ter um pequeno detalhe. Observarmos isso. Que esse fornecimento de vários direitos ele tem que ser feito com bastante cuidado. Bastante cuidado para que não haja uma inversão e que essas mulheres passem a ser discriminadas, certo? Por conta dessa quantidade maior de direitos. Né? E lembrar que nós, mulheres, aí eu falo para as mulheres, que todo direito a gente precisa usá-los com responsabilidade, com equilíbrio. Porque o que eu observo? Muita gente critica. Né? E aí vou passar até a palavra para a Cláudia, que eu garanto que ela tem várias ações, criticam assim, mas a mulher, eu não vou contratar uma mulher porque se ela ficar grávida, ela vai me sacanear. Desculpa a expressão, mas a gente está aqui com o nosso público para falar. Claro. Sim. Ela vai me sacanear, ela vai ter isso, ela vai ter aquilo. Ou a mulher acha que gravidez é doença, né? Exato. E aí acha que nesse período ela precisa pode fazer o que quiser, às vezes dentro da empresa. E a gente observa que é esse abuso do direito que traz esse preconceito. Então, as próprias mulheres, muitas vezes, que não utilizam dos direitos com responsabilidade, com equilíbrio... Prejudica as outras no mercado de trabalho. Sim. Né? Porque se a gente se o direito que está fornecido ali, ele for utilizado de forma realmente responsável, certo? Ele vem para o bem. Mas se ele é usado de forma irresponsável, como às vezes a gente observa, que a pessoa utiliza aquilo ali, às vezes pode trabalhar, eu tenho
tive 2 gestações, a Cláudia também. E Sim. tirando casos em que a gente tem uma recomendação médica de uma gravidez de risco, nem nada, pode-se trabalhar normalmente. Eu dei aula, eu lembro que eu dava aula, eu dei aula até um dia antes de ganhar a minha primeira filha. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade também para que a sociedade, ela entenda e todos ganhem com essa concessão, com esse fornecimento de direitos. É verdade. Inclusive, na prática, como você disse aí, às vezes a gente vê... Gente, eu estou dizendo aqui das exceções. Essa não é a regra, né? Não é isso que acontece no geral. Mas, às vezes, acontece, por exemplo, uma empregada grávida. Então, ela sabe que ela tem estabilidade ali no emprego, enquanto dura aquela gestação. E ela começa a faltar, chegar atrasada, não vai trabalhar. Ou chega no trabalho, não produz, não realiza aquela atividade. Aproveitar do direito. Querendo aproveitar. Ou fica provocando uma situação para ver se o empregador não a dispensa, né? Pensando já naqueles direitos que ela poderá ter, e esquece que mesmo a empregada gestante, ela pode ser dispensada por justa causa, né? Então, isso pode acontecer. Mas eu concordo com esse posicionamento, com essa colocação. Eu acho que é uma questão de conscientização mesmo. É muito válido a gente fazer esse alerta para as mulheres, né? Que nós devemos fazer uso dos nossos direitos com muita responsabilidade, porque eu acho que a linha é muito tênue. Né? A linha é muito tênue. A gente quer proteção, mas a gente precisa ver até que ponto que essa proteção às vezes ela possa nos discriminar no mercado de trabalho. Aquela empregadora ou empregador, naquele momento que vai fazer a contratação, ele pensar assim, não, mas então eu prefiro contratar um homem do que uma mulher, por conta que a lei está falando isso, a lei está falando aquilo, isso e aquilo. Então, é preciso, sim, a gente trabalhar isso com muita responsabilidade. Deixa eu perguntar para vocês duas aqui, porque às vezes eu fico na minha cabeça imaginando por que se dá essa questão. Dizem, assim, num ditado popular, que tem mais mulheres do que homem, né? Que no ditado popular, a estatística assim, brinca, 7 mulheres, 6 mulheres para um homem, né? Não é assim não, mas já temos mais mulheres do que homens. Aí a pergunta que eu falo para vocês por que quando há um concurso e por que quando na política as mulheres são menos? Será que elas sentem assim um pouco que não é o espaço delas, aonde, por exemplo, a gente vê no concurso, passa aí, por exemplo, para juíza, passa 3 juízes e 2 juízas, né? Não, mas nos concursos já não está mais assim. No concurso não está mais assim, né? Não está. A estatística demonstra que as mulheres estão estudando mais que os homens, tá? As mulheres estudam mais que os homens. E nos concursos, as mulheres já são a maioria aprovada, já é o público feminino. Que também, hoje, a população também já é mais feminina do que masculina, né? A gente de uma vê maneira isso até geral. A gente vê isso até pelo, como é que fala, os advogados público, como é que fala, lá onde a Rosane Leite. Na defensoria, a gente vê que lá 70% das mulheres passam, 30% dos homens. No nosso, no judiciário, sim. No trabalhista, especificamente, a gente vê, eu sou juíza há 18 anos, a gente vê uma modificação muito grande. Antes tinham mais homens, sim, que passavam no concurso. Na minha época mesmo, a gente passou em mais homens do que mulheres. E nos últimos, teve um concurso penúltimo, se eu não me engano, que de 13 eram 12 mulheres e um homem. E um homem. Agora, no concurso eu penso que deu uma equilibrada. Agora, realmente em demais cargos, até nos cargos eleitorais, cargos de poder, de gestão, né? A gente observa que talvez ainda culturalmente muitas mulheres elas não se enxergam em espaços e locais de poder. Elas não se enxergam. E nós, mulheres mesmo, muitas vezes temos uma cultura, uma coisa estrutural que vem daquela nossa cabeça como se cargos importantes não pudessem ser exercidos por mulheres. Eu tenho uma passagem muito engraçada
que foi de uma das minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas e elas estavam na escola e a professora falou assim, olha, nós temos essa palavra aqui é muito utilizada por promotor, por juiz. Quem tem em casa juiz ou promotor? Aí as minhas filhas, uma delas levantou, né, a mão e ela falou assim, então você chegando lá, você fala pro seu pai, a professora, mulher, ela falou, veja, ela não falou, ela falou, aí disse que ela é toda, né, ela levantou, meu pai não, a minha mãe. Porque às vezes é uma cultura que nós mesmos, às vezes, não enxergamos a mulher no espaço de poder, num cargo de poder. E eu acho que isso falta, porque a mulher, ela precisa, nesse ponto, ser mais, tomar iniciativa, né? Falar, poxa, vai ter tal, vamos falar aqui de política. Olha, vai começar as eleições, por exemplo, agora, para vereador. O partido, eles ficam procurando mulheres. E as mulheres têm muito mais, assim, habilidade para lidar com bens públicos, né? Elas a sociedade vê a mulher com mais dificuldade de mexer com coisas erradas. As mulheres são mais sérias. E os homens ficam, assim, um pouco inibidos de propor alguma coisa errada para a mulher. Então, isso é muito importante para que tenha mais mulheres na política. Assim, eu penso o seguinte... Pelas minhas experiências, eu mesmo já participei de eleições, não eleições políticas, mas, por exemplo, o quadro de eleições da UAB, que é também fazer uma política de classe, né? E uma política muito importante, difícil de fazer, inclusive. O que eu percebo na questão de política mesmo, né? Vamos falar assim para a eleição de ocupar cargos no Poder Executivo, seja... ou no legislativo também, sim. Eu acho que os homens já está mais nato dele, né? Ele está mais preparado para trabalhar politicamente, ele dedica esse tempo dele para isso, porque ainda, né, nós não temos aquela cultura que a mulher ela está em casa, ela trabalhou de dia e à noite ela vai para a terceira jornada, que é cuidar dos filhos, cuidar da casa, tem supermercado para fazer, tem a tarefa do filho para olhar, das crianças, etc. Enquanto isso, o marido já trabalhou de dia e de noite ele vai para a reunião política dele. Ele vai, ou ele termina, ele vai para o happy hour e vai ali discutir política. E são os estereótipos de gênero, isso daí, né? São todos os estereótipos e que acaba enraizado. E é a verdade. Dificilmente é o homem que vai ficar lá em casa cuidando dos filhos e a mulher vai sair para a reunião do partido político dela. E o secretário não trabalha à noite para ficar cuidando das crianças. Vamos ser assim, bem práticos, né? E outro detalhe. Então, eu acho que nós estamos numa fase de transição da mulher ocupar diversos espaços. Espaços de cargo de poder, de gestão, espaço na política mesmo, né? Já tem mulheres que estão ali brigando, discutindo e etc. E também, então, por isso, eu acho que falta o seguinte, Neto, para a gente poder ter um avanço, eu acho que tem que haver, sabe assim, um curso de preparação da mulher para ela entender como que funciona o partido político, como é que é a questão da legenda, como que é a questão dos recursos que vêm para o fundo partidário, a hora que chega o fundo partidário, esse dinheiro, eles querem buscar mulheres, como você falou, nós precisamos buscar mulheres para serem candidatas, muito bem. Mas na hora que chegar a hora do vamos ver, porque sem dinheiro não tem jeito de fazer essa política, não tem jeito de disputar, porque você não vai ganhar mesmo, como que vai ficar a divisão desse fundo partidário? Será que vai chegar esse dinheiro para aquela que é candidata a vereadora, por exemplo, ou que vai ser candidata a uma deputada estadual? E fomentar, eu concordo plenamente com o que a Cláudia falou, e fomentar a vontade da mulher entrar, não só para cumprir cota, porque muitas às vezes falam, não, peraí, eu tô aqui, me colocaram aqui, eu vou lá só para cumprir Chama cota. Até então, de laranja, né? Ter realmente, não, a gente precisa, a gente quer, mas nós vamos chamar mulheres que têm interesse, que têm esse conhecimento, para que ela se sinta incluída. E não incluída pela capacidade, porque ela pode contribuir, não porque eu vou
Não por ser mulher, né? É, Não por ser cota. mulher. Porque é claro que faz falta, nós precisamos de mulheres na política, por quê? Porque a mulher, como você falou, a mulher tem outro pensamento, porque e isso é uma questão da nossa natureza humana, né? A É forma fisiológico, de pensar é fisiológico mesmo. Então, seria importante, sim, que nós, mulheres, dessemos a nossa contribuição na hora de fazer o planejamento das políticas públicas, aquilo que seria bom para a sociedade. Às vezes a mulher é que sente se precisa fazer mais creche, se não precisa, menos creche. Às vezes o homem vai pensar que precisa de mais estradas e etc. Então, precisa ter, sim, o outro gênero que vai ter uma outra sensibilidade, né, para decidir as políticas públicas que devem ser adotadas aí, tanto pelo legislativo quanto executivo. É porque eu acho uma injustiça a questão, por exemplo, do futebol, né? Você vê que as jogadoras brasileiras, elas são craque de bola, mas não se vê o salário delas, nem se pega nem 10% do que os jogadores, homens, Olha aí, eu acho que têm. você deu uma abertura, que eu até vou jogar aqui uma para a doutora Grazi falar para a gente, tá? Mas, assim, vamos falar, então, um dos primeiros direitos das mulheres, né? Sim. Que nós temos esse objetivo aqui, que é o direito da igualdade salarial, está na nossa Constituição Federal, que homens e mulheres são iguais perante a lei, que não pode haver distinção de raça, sexo, religião, cor, idade, sexo. Quer dizer, não pode haver diferença de salário entre homens e mulheres. E isso também já está na CLT lá de 1940 e bolinhas, também dizendo que para o mesmo trabalho, que ele é exercido de igual forma, com a mesma função, com a mesma competência, não pode haver discriminação salarial entre homens e mulheres, certo? E isso não é um problema brasileiro. Esse problema, ele é mundial. Eu sempre gosto de citar que eu me lembro num Oscar aí, não sei, de uns 8 anos atrás, em que o discurso que foi ovacionado foi de uma atriz de Hollywood reivindicando salários iguais entre homens e mulheres. As atrizes com a maior competência, que ganha a estatueta, ela ganha muito menos que o ator que ganhou uma estatueta também. Então, essa reivindicação, você acabou de falar do futebol. Sim. Nós temos aí as mulheres trazendo títulos importantes, né, para o futebol feminino e não tem remuneração igual dos homens. Corridas, olha, Né? vamos no universo, nós não estamos nem falando de até só trabalhista, mas até em corridas. Agora, de uns anos para cá, isso foi bem... já acabou, mas em corridas tinha premiação para primeiro lugar masculino, era 3 vezes mais do que a premiação para o valor, primeiro né? lugar, o valor para o Pois é. primeiro lugar feminino. Então, qual a ok. justificativa, Pô. né, Sim. dessa situação? Então, E aí a gente tem agora a lei de igualdade salarial, né? E transparência, as empresas com 100 ou mais empregados, elas têm que mostrar um relatório a cada 6 meses. e que o prazo foi alterado agora, vence 8 de março. Vence Hoje. Hoje. Quem não cumpriu esse prazo dia 29 de fevereiro, o último dia é hoje, para quem? Empresas com 100 ou mais empregados. Tem que entrar lá no portal Emprega Brasil, preencher um relatório, responder um questionário que diz respeito aos salários que os empregados ganham, mulheres e homens, saber se a empresa tem políticas, né, para promoção das mulheres, para promovê-las, políticas para poder qualificar mulheres para elas terem ascensão no trabalho. Então, essa é uma legislação nova, e eu vou passar aqui para a Grazi falar mais um pouquinho sobre ela. Legal. E é interessante, igual como a Cláudia pontuou, a gente já tem na Constituição essa previsão, tem na CLT, mas ainda é descumprida. Então, agora a gente tem mais uma legislação. Essa, na verdade, ela é um pouquinho diferenciada porque e eu acho que pode trazer mais efeitos pelo fato de que ela veio uma legislação não para dizer de novo, né? Repete, né? Mas que homens e mulheres né? que exercem funções iguais têm que receber salário igual, mas ela traz uma maneira de fiscalizar. Então, a gente está dizendo assim, olha, mas agora nós vamos começar a entrar na empresa e digo uma coisa, tá? O que circula por aí, está começando nas empresas com 100 ou mais empregados. Mas logo, logo isso daí pode e vai vai virar para todas as empresas, independente do número de funcionários.
certo? Então, isso a empresa tem que apresentar e mostrar que está realmente, tem uma política interna para que haja essa igualdade E salarial. coisa, né, Grazi? Hoje os sistemas são todos integrados. Então, você vai passar uma informação lá no portal Emprega Brasil. Mas ele está integrado com o e-social da empresa, que hoje toda empresa é só no e-social. O que todo mundo ganha, todos os seus empregados, a informação está lá no e-social. Então, é só fazer um cruzamento de dados. Então, também não adianta querer mascarar a informação, porque, né, já criar um relatório fake, né? Fake, né? Então, não vai adiantar. Isso é uma tendência, tá, gente? Vocês estão nos assistindo, né? Cláudia pode me confirmar. É uma tendência que, em pouco tempo, todas as atividades que as empresas vão fazer, inclusive de capacitações, porque hoje o que acontece? A legislação fala, capacita, né? Sim. Só que não tem gente para fiscalizar se está sendo feita essa capacitação. Daqui a pouco isso aí vai ser informado através de relatórios, no Emprega Brasil, no e-social. Desemboca lá no judiciário, isso, né? porque eu faço uma lei, certeza. Tem que ter salário igual. Não pode fazer isso, mas eu não tenho como fiscalizar. Sim. Então, assim, esse é um dos grandes avanços que eu acho que vem auxiliar realmente, é essa fiscalização, para que realmente as empresas elas sejam compelidas isso é a equidade, né? Elas sejam compelidas a demonstrar que estão dando oportunidades iguais para as mulheres, não só no valor do salário. Porque uma coisa eu pego e coloco um salário ali, mas a mulher fica mais estagnada na carreira, por exemplo. Ela não tem mais opções. Tudo está nessa legislação que nesse relatório ele precisa mostrar que tem programas de capacitação. Então, isso é muito interessante. Outra situação que a gente já é um assunto assim, que a gente fala bastante, recorrente, mas que é importante lembrar, é que a mulher gestante, nesse caso, ela tem direito a uma estabilidade no seu emprego, né? Que ela vai dar confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. E eu defendo que é uma estabilidade ali que protege o emprego. Então, num primeiro momento, se ela souber, assim que ela souber da gestação, ela tem que comunicar o patrão, a empresa. Para quê? Para que ela se retorne ao trabalho. E não depois de 1 ano, 1 ano e meio, que já passou o período, ela só entre com uma ação trabalhista pedindo uma indenização. Entende? Então, assim, é nessas horas que a gente fala do equilíbrio do uso do direito. Tem empresas que arrepiam quando se fala em licença maternidade e estabilidade da gestante por conta disso. É utilizar mal. Eu tenho uma proteção para o meu emprego, para eu ter um emprego quando eu tiver meu neném, quando eu tiver o meu filho, para eu poder amamentar ali no período e tudo, mas é o emprego em primeiro lugar. Então, esse é um direito muito importante. Eu vou até fazer um bate-bola aqui com a doutora Graziele, só para ela responder sim ou não a respeito dessa questão, que eu acho que é uma questão que traz muitas dúvidas para os empregadores e também para os empregados. Então, vamos lá. A empregada está grávida. Ela não sabe que está grávida, ela é dispensada, o empregador também não sabia. Vale o empregador usar do argumento assim, mas eu não sabia que ela estava grávida. Avisado. Eu não fui avisado. Vale esse argumento, sim ou não? Não vale. Não vale. Então, não justifica. Não é porque ele não sabia ou porque ela não sabia. Não vale. Também ela não pode usar disso, né? Ficar quietinha, como a doutora falou. Tem que haver um equilíbrio, né? Aí que vem a questão né? da responsabilidade. A partir do momento que ela ficou sabendo, ela precisa comunicar ao seu empregador. Sim. Hoje aconteceu um caso comigo. Uma colaboradora minha queria parar, né? Foi dispensada, teve 60 dias de aviso prévio indenizado, porque ela era de muitos anos e tal. E tudo bem, tudo certo, saiu numa boa. Aí um dia a minha responsável pelo RH viu no status do WhatsApp dela, ela colocou o exame dela, falando, estou grávida. Essa minha RH falou assim, doutora, esse prazo, fazendo a conta aqui que ela está avisando, estava dentro do nosso aviso prévio. Eu falei, nossa, aí mandei para ela. Nossa, parabéns, né? Que bom, tô sabendo que você está grávida, você tem que retornar ao trabalho. Volta. Doutora, mas eu não quero voltar, não. Eu falei assim, então, né? Não é se você quer ou se eu quero. Eu sou obrigada a te reintegrar no trabalho. E ela teve que voltar. E eu descobri, por um acaso, não houve nenhuma
maldade, nenhuma malícia por parte dela. E o nosso também foi uma grande coincidência, porque ela colocou no status do WhatsApp que ela estava grávida. Senão, como ela nem queria voltar, eu nem ia ficar sabendo. Vai que depois, mais tarde, ela viesse me reivindicar alguma coisa. Doutora Grazi, é o seguinte, e a empregada que está grávida, ela pode ser dispensada por justa causa? Pode, sim. Essa é a única forma de dispensa. Quando a empregada está em estabilidade provisória, a única maneira que ela pode ser dispensada é por justa causa. Então, não é porque está gestante, que tem essa estabilidade, que ela pode começar a cometer faltas graves, como de desídia, ou seja, começa a faltar muito, começa a não realizar o trabalho com a mesma eficiência e responsabilidade que ela fazia antes, atrasos, às vezes tratar mal Ela pode ficar provocando o empregador para dispensá-la? Não pode, de jeito nenhum. Quem não quer trabalhar tem que fazer o quê, doutora Grazi? O pior é assim, que a resposta seria pedir demissão. Mas olha, até assim é complicado você dispensar uma gestante, Exatamente. Viu? É muito difícil. Porque tem entendimento que teria que ter uma homologação do sindicato e mesmo assim demonstrar que não tem coação. É complicado. Não foi coagida. É muito difícil. A gente sabe que quem está aí nos assistindo, que é empregador ou empregadora, quando tem uma empregada gestante, e se a gente der essa recomendação, o empregador fala assim, meu Deus do céu, aí ele fica aguentando muitas situações por conta disso. Mas se acontecer da empregada gestante pedir uma demissão, a recomendação é que essa dispensa, né, na dispensa não, esse pedido, essa rescisão, que é por pedido de demissão, seja acompanhada pelo sindicato dos empregados dessa categoria. Exatamente. Né, para que haja uma garantia, para trazer uma segurança para esse empregador. Tá, mas uma pergunta para a doutora Graziele é se a gestante está trabalhando no local, ela não fez nada, está tudo certinho, mas o patrão não quer mais ela lá e demite ela. Ele pode pagar todos os direitos dela durante os 5 meses, tudinho, retroativo. Tipo assim, ela tem 5 meses de licença, né? Ele paga todos esses direitos, pode pagar tudo que tiver direito de dispensá-la ou não? Ele pode, desde que ela não tenha nenhuma perda, por exemplo, na questão até o período da licença, que seria paga pelo INSS. Ele pagar, pode. Porque aconteceu um caso desse na Câmara Municipal de Cuiabá, né? De uma vereadora demitiu uma funcionária, pagou todos os direitos, mas houve muito bochicho para aqui, para ali, que não podia. Talvez grávida. Pode dar uma indenização por dispensa discriminatória, um dano moral, alguma coisa. Tem que ter muito cuidado para não já parecer. Na esfera criminal também. Não, é trabalhista também, mas poderia, morais, se for comprovado que foi discriminatório, porque ela estava grávida, simplesmente pelo fato dela estar grávida, ela foi dispensada, aí ela pode conseguir, né, se ela entrar na justiça, ela pode entrar e pedir um dano moral. Agora, às vezes, a empresa pode provar que aquele cargo que ela ocupava não tem mais, porque, de repente, ela fazia só um trabalho relacionado a um determinado cliente. Esse cliente rompeu esse contrato com essa empresa. Então, ela perdeu a função dela ali. É uma hipótese, né? Eu tive recente uma hipótese de uma empresa que ela foi vendida, ela vendeu essa empresa, outra assumiu a empresa com novos empregados, ela dispensou todos, houve um encerramento da empresa. Então, inclusive, quem estava gestante foi dispensada pagando todos os direitos, porque a empresa, ela fechou, né, a sua atividade, ela encerrou a sua atividade. Então, também é uma justificativa. Então, tem que ter esse cuidadozinho aí também. Tem regra, né, para tudo, né? Só analisar a regra que a gente Agora, vamos falar, então, o seguinte. Então, nós falamos aqui da empregada grávida, né? Então, aí a criança já nasceu, até o 5º mês, essa mulher que gerou esse filho, ela tem uma garantia no seu trabalho. E aí, ela está num período que ela está amamentando a criança. Como que fica esses períodos para que ela possa amamentar? Porque isso é uma outra dificuldade, né? Com 4 meses encerra, vamos dizer ali, a licença, porque são 4 meses de licença. E só uma parte, porque esses dias até uma pessoa que pedala comigo, está grávida, me perguntou.
qual é efetivamente o tempo de licença maternidade, porque eles pesquisam Cinco, muitas seis, vezes no tem um de Google 6, né? e Sim. fala 6. Funcionário, servidor público, hoje são 6 meses. Mas vejam bem, o período é de 4 meses de licença maternidade, a não ser que a empresa seja adepta, né? Faça parte do programa Empresa Cidadã, aí são 6 meses. E não mas são todas as empresas. a maioria não, na verdade. Público, tá? geralmente não público são. né? O São. servidor público, hoje, pela legislação, pelo menos o federal, eu sei que são Estadual 6 também, meses, né? né? 6 meses, sim. Então, é só esse a parte. Tirar Agora essa tem duvidazinha das um pessoas, né? E tem um outro detalhe também, que nós estamos vendo decisões que estão dizendo que são de 4 meses a contar de quando, né? A contar de quando. Por exemplo, no caso que a criança nasce e fica 15 dias na UTI. Então, tem também uma contagem de que essa licença seria a partir de 4 meses depois que essa criança saia do hospital. Né? Então, também, isso aí nós estou falando. Tô falando não é pacífico, judicial, tem para não é tudo. pacífico, Não tem. Mas tem essa questão também. Mas e aí a mulher que está amamentando, é importante a gente divulgar esses direitos, até para o empregador como para a empregadora, ela pode ter 2 intervalos de 30 minutos durante a sua jornada de trabalho. Não estou falando do intervalo do almoço dela. É a mas mais. É garantido. É a mais. 2 intervalos de 30 minutos para amamentar a criança até que ela complete 6 meses. Então, nos 6 primeiros meses, a mulher que teve o filho, né, que está ali amamentando, ela tem direito a esse intervalo para a amamentação. E um outro do Viu aqui, já fazendo a complementação, tem sido entendimento pacífico que, em acordo individual com o empregador, pode unir esses 2 períodos, entendeu? Então, por exemplo, definir que ao invés de 2 de meia hora, se for conveniente para ambas as partes, principalmente para a mãe que está, a lactante, né? A lactante, isso. Que seja, por exemplo, no final da jornada. Então, ela une os 2 períodos. Às vezes, a criança já tá tirando ali do peito. E outra coisa, outro detalhe. Não precisa que a mãe esteja amamentando no peito. Tá? Isso também é uma coisa. Isso, não, eu não tive leite. Aí eu já vi isso. Ela não teve leite, ela não amamentou. Não, o intervalo é para aquele momento mesmo, que seja a mamadeira. O momento materno, né? Da mãe com o filho, porque nos primeiros meses, né, a criança precisa muito. Tem empresa que já cria sala de amamentação também, né? Mas é obrigado também, né? Empresas que têm mais de 30 mulheres acima de 16 anos. Eles são obrigados a manter um local próprio para essa amamentação. Entendi. Doutora, o que você preparou que tem mais importante aí para você falar para a gente aí? Que hoje é um dia especial, Dia das Mulheres, né? 8 de março, sexta-feira, amanhã já sábado e depois domingo. Dá para a gente aí passar o final de semana aí com a mãe, com a esposa, né? Aproveitar bastante esse dia de hoje, que é um dia especial. Eu separei um ponto que eu acho que pouco se fala e pouco se sabe, que as mulheres que sofrem violência doméstica, e isso vai ser pelo juiz, né, do caso específico, isso não é o juiz do trabalho que vai dar, mas a pedido da vítima ou do Ministério Público, a mulher que está passando por violência doméstica e está com medida protetiva, se entender necessário, o juiz pode determinar que ela se afaste do seu trabalho por até 6 meses, sem prejuízo do emprego. Então, ela vai ficar com o contrato de trabalho ali suspenso, ela vai receber pelo INSS, né, aquela remuneração daquele período, mas o emprego está garantido, porque às vezes o fato dela ir ao emprego corre o risco do agressor. Está ali sondando, isso, armando, exatamente. Já sabe onde é o local que ela trabalha, o horário que ela entra, o horário que ela sai. É uma proteção para essa mulher, né? E o empregador é obrigado, tá? Se houver a determinação judicial, ele tem que cumprir. É nova essa lei aí, doutora? Tá na Maria da Penha, tá na Maria da Penha. Só muita gente não sabe, hein? Acaba correndo esse risco de não trabalhar. A gente vê toda hora no noticiário aí de mulheres sendo assassinadas no caminho, saindo do trabalho, ou indo ao trabalho, né? Muito importante. Agora, nós temos também uma legislação mais nova, que é importante esclarecer para as mulheres que têm filhos, por exemplo, com autismo ou problemas neurológicos, que demandam um cuidado ali da mulher
um cuidado muito maior, né, de estar junto, presente. Então, a legislação trouxe a possibilidade da mulher fazer esse trabalho de forma remota, por exemplo, né, reduzir a jornada dessa mulher que possui, por exemplo, esse filho que tem autismo, e sem prejuízo da remuneração. Então, ela pode ter uma jornada de trabalho reduzida e para que ela possa cuidar do seu filho sem que ela tenha uma redução do seu salário. Eu recebi também é um novo direito. Você recebeu uma reclamação de uma leitora do nosso site reclamando justamente isso, que o patrão não quer dar esse direito. Ela tem um filho autista e ele não quer dar esse direito. Veio reclamar, nós fizemos a matéria, o juiz não aceita, foi judicialmente, não aceitou também. É porque, Neto, assim, não estou defendendo, não sei o caso, não posso comentar, então não posso aqui comentar, não sei o caso, nenhum tá? Caso concreto. Nada de concreto, mas não é qualquer caso. Tá? Existem graus, existem situações, depende do tipo de trabalho, que às vezes não consegue fazer um trabalho remoto, por exemplo. Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Pois, eu tenho um filho autista, só por isso meu empregador é obrigado a me colocar em teletrabalho ou reduzir minha jornada. Não é bem assim. Cada caso é um caso. Por exemplo, a gente teve um caso também, você falou esse que você comentou, a gente teve um caso de uma bancária. Ela tinha o grau de autismo do filho era bem alto, que demandava cuidados especiais, e o trabalho dela conseguia fazer em home office, então ela ganhou, né? Teve esse direito. E teve esse êxito. Porque às vezes a gente fala, e a pessoa fala assim, nossa, né? Sim. Tem que ser analisado, é claro. Nós estamos aqui fazendo colocações dos direitos que existem para uma tomada de conhecimento, mas é claro que cada caso é um caso. Cada caso é um caso, justamente. Exatamente. Tem mais alguma coisa ou nós vamos embora hoje nesse sexta-feira, 8 de março, Dia das Mulheres, dia especial para você. Você que está aí assistindo o programa, o podcast aqui, Voz Emiter por Elas. É uma satisfação estar contigo aí, né, doutora Grazi, Cláudia? Qual que é o próximo assunto aí para a gente? Se você tiver um assunto importante aí para a gente encerrar, depois eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem no final aqui para as mulheres, né, as duas, né? Eu vou só falar aqui de uma questão que eu acho que também nós estamos, uma pauta que está bastante em alta, que é a questão do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Então, nós também temos uma lei obrigando a toda a iniciativa privada, todos os colaboradores das empresas, eles têm que ser capacitados para que haja uma conscientização em relação ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, como a Grazi falou no início, né, do nosso podcast aqui, que 80% das vítimas do assédio são mulheres. Então, é bom também que isso fique claro, que os empregadores e empregadoras tenham ciência dessa legislação que já entrou em vigor em março de 2023. Então, é muito importante que haja a conscientização, o conhecimento de todos, tanto de homens quanto de mulheres, em relação ao que é o assédio, o que é o assédio sexual, o que não é assédio, porque isso também é importante. Né, saber essa distinção nas atitudes para que haja uma mudança de cultura no ambiente de trabalho. Porque nós estamos tendo muitas condenações de empresas em relação ao assédio que acontece no ambiente de trabalho. Muitos. Os números têm assim, aumentado a olhos vistos mesmo. A gente observa que eu, por exemplo, tenho 18 anos de magistratura, eu passei praticamente 16 para 17 anos, contava nos dedos as causas de assédio. Hoje a gente já extrapolou, né? Extrapolou. E interessante que a legislação que prevê a obrigatoriedade da capacitação, ela se chama Programa Emprega Mais Mulheres. É uma legislação que veio trazendo vários direcionamentos, alterações, direcionamentos, para realmente aumentar, facilitar e preparar o mercado de trabalho para as mulheres, considerando as características da própria mulher, que é a questão da maternidade, da questão de ainda ser enraizado
que a mulher é cuidadora, que a mulher é que cuida. Então, acaba ainda existindo isso. Então, enquanto existir, é preciso tratar de uma forma diferenciada. Deixa eu falar aqui, perguntar para vocês, porque o que acontece? Tem uma lei que é importante, que as empresas capacitam os seus funcionários, explicando, ensinando as consequências, né, caso isso possa acontecer dentro de uma empresa. E é importante que a lei, que os prefeitos, as empresas com bastante funcionários, capacitam, explicam, levam pessoas para ir lá dar palestra, porque se um funcionário, não sei, vou perguntar para vocês, se um funcionário comete um ato desse, a empresa também é responsável, ela responde também, ou não? Na verdade, ela é a primeira responsável. Então é importante que ela capacita. Ela responde pelos atos praticados pelos seus prepostos, pelos seus empregados, então é muito importante. E a legislação não é, essa obrigatoriedade não é só para a iniciativa privada, só para as empresas. Também grandes, é para o setor público, tá? O setor público também tem uma legislação específica para capacitar também os servidores públicos ou funcionários contratados em relação ao assédio sexual e demais violências na administração pública. E a empresa que contrata esses palestrantes para orientar está se protegendo, né? Porque ele vai evitar de ter problemas futuros. Pelo menos diminuir o risco, minimiza o risco. Eu falo como magistrada. Quando você pega uma ação onde existe um caso, por exemplo, de um assédio moral e de um assédio sexual, e você observa que aquela empresa, ela tomou providências, tudo que ela podia fazer ali, várias, entendeu? Como canal de denúncias, capacitou os seus empregados, certo? De uma maneira efetiva, você vai entender, talvez não vá zerar a condenação, mas ela pode diminuir muito. Entende? E outra coisa, lembrar que a empresa, ela capacita... Eu acho que a capacitação ela é até mais interessante na ação regressiva, né, Cláudia? Porque, assim, vamos supor que o neto trabalhou na empresa da Cláudia e ele assediou e a Cláudia teve que pagar uma indenização para a pessoa que ele assediou. A empresa, ela pode depois entrar com uma ação regressiva. Falar, Neto, eu te capacitei, eu te ensinei, eu te dei todo o aparato para você não agir dessa maneira e mesmo assim você foi lá e agiu. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante. E também, eu acho que, assim, também muito importante, que é a conscientização mesmo, né? Nós precisamos, é preciso que haja uma mudança de cultura. Independente se a gente for pensar em ação ou indenização ou algo financeiro. Perfeito. Mas eu acho que é uma questão, assim, de mudar a nossa cultura em relação a isso. Então, capacitar também significa contribuir por uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Sim. Agora, para terminar o nosso podcast Voz MT por Elas, nós queremos que vocês, cada hora uma, mandem uma mensagem aí a todas as mulheres maravilhosas do Brasil e do mundo que está assistindo a gente nesse instante. Bom, eu quero desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres para nós, mulheres, né? Para todas nós. Eu também entendo que essa data é uma data importante, é um mês importante. Só um mês? Quer dizer que nos outros, tem até uma brincadeira, nos outros não. Todos são. Mas é importante que um mês específico ressalte, que o assunto venha mais à tona. E aquilo que a gente está falando aqui, eu vou repetir, é importante conscientizar. Nós precisamos mudar a cultura. Isso começa nas nossas crianças, nos nossos filhos, porque nós fomos criados com um determinado tipo de pensamento que hoje nos fazem ter atitudes, às vezes, discriminatórias, às vezes de nós mesmos, mulheres, muitas vezes com pensamentos que são contrários aos nossos interesses. Então, é conscientizar, não pensando se eu não vou ser multado, se eu não vou ter ação, como que eu vou ser interpretado. É conscientizar para que a gente tenha uma sociedade que seja, onde haja uma equidade, em que todos tenham as mesmas oportunidades. E, obviamente, dando as mesmas oportunidades, cada um com a sua meritocracia vai tocar, né? Não é que a gente vai pegar na mão de ninguém e colocar ali, né, em algum lugar, mas eu vou dar igualdade de oportunidades. Então, acho isso que a gente precisa. A gente precisa de conscientização, de harmonia, de empatia,
certo? De todos, dos homens e das próprias mulheres. Muitas vezes o preconceito começa de uma mulher para outra mulher. Então, aqui é a minha mensagem, né? Parabenizar e deixar essa mensagem de que nós realmente tenhamos essa união, essa atuação em prol do direito de todas as mulheres. Cláudia, sua mensagem aí às nossas mulheres que estão assistindo a gente. Eu quero deixar parabéns para todas nós mulheres, parabenizar também e agradecer as mulheres que nos antecederam, né? Que foram essas mulheres que lutaram por melhores condições de trabalho, lutaram pelo direito ao voto, lutaram pelo direito a estudar, né? Ir para uma faculdade. Então, tudo isso que não nos era permitido, alguém brigou por nós, né? E foram outras mulheres. Então, a gente tem muito a agradecer a elas, a essas que nos antecederam. E gosto muito de uma frase de Rosa Luxemburgo, que ela diz assim: por um mundo socialmente igual, humanamente diferente e totalmente livre. Então, realmente, nós, socialmente, a gente pode ser igual. Humanamente, nós somos mesmo diferentes, homens e mulheres são diferentes, porque quando você fala em igualdade, fala assim, então vem carregar aqui um saco de 60 quilos, né? Claro que eu não vou conseguir, né? Humanamente, nós somos diferentes, mas que também todos nós, homens e mulheres, podemos ser livres. E eu endosso todas as palavras da Grazi, e para dizer também, assim, que eu acredito no He for She. Eles por elas, né? Que é até uma campanha da ONU Mulheres, porque esse problema das mulheres, de violência, né, principalmente da violência contra as mulheres e outros, né, de ascensão das mulheres ao cargo de poder, nós precisamos andar de mãos dadas, homens e mulheres, porque esse problema não é só das mulheres, o problema é da nossa sociedade. Então, nós temos que resolver esse problema, tem que ser juntos, né? Porque mesmo que você seja um homem, você tem a sua mãe, ou você tem sua esposa, ou você tem suas filhas, ou, né, suas tias, primas, sua irmã. Sim, claro. Então, essa luta, ela não é só da mulher em si, né? Então, ela tem que ser uma luta igual de homens e mulheres juntos e unidos. E viva as mulheres! Eu quero também parabenizar todas as mulheres que estão assistindo este programa. Foi de muito proveito, tenho certeza que vocês conheceram, tiveram conhecimentos aí sobre muitos direitos das mulheres, garantias das mulheres, mas eu quero também parabenizar você, homem, que trata as mulheres com respeito. Você também merece o nosso respeito. Grande abraço a todos vocês. Se você gostou deste programa, encaminhe para os seus amigos e também você pode assistir este programa pelo site Voz MT, pelo Instagram e também pelo YouTube. Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.